Sustentação oral presencial do Dr. Douglas Alexandre Amatiuk da Silva, representando Mauro Carvalho Bastos e Cíntia Fabiane Dias da Cruz Bastos, apelantes. Doutor Douglas, eu conversei com a relatora e eu vejo que o senhor tem aqui o processo 426, 427, 429. Será que podemos fazer uma única sustentação oral? Acho que as situações são análogas. Sim, senhor presidente, pode ser. Então, vou chamar todos os processos a julgamento, 426, 427, 429, e dispensamos a leitura do relatório. O senhor está com a palavra. Sim, senhor. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Na sua pessoa que saúde os demais julgadores, servidores, colegas e tantos consumidores interessados que hoje nos assistem. Eu venho falar do empreendimento Califórnia, em Campo Largo, programa Minha Casa Minha Vida, e a minha presença nessa tribuna hoje se dá, pois nas últimas sessões do ano de 2023, Vossas Excelências decidiram por autorizar a prorrogação dessa obra por um ano, com base no artigo 393 do Código Civil, sob o fundamento de que a decisão da Justiça Estadual, dentro da ação civil pública, estaria alheia ao contexto da construtora. E, a partir daí, passa-se a decidir que existe um caso fortuito de origem judicial. Diante desse posicionamento inédito e acreditando que o mesmo entendimento se dará nos casos dos recorrentes, eu trago aqui alguns argumentos que peço, sinceramente, que considerem. Inicialmente, eu pergunto, aquilo realmente foi um caso fortuito? Desembargadores, o judiciário ele não pode aceitar uma decisão judicial em uma ação civil pública como um pretexto para justificar os atrasos nas obrigações contratuais com os consumidores. A ideia de que uma decisão judicial possa ser interpretada como um caso fortuito é, com todo respeito, completamente contrária aos princípios do direito. Ela ignora deliberadamente que as decisões judiciais são elementos previstos na lei. Se houve uma decisão, ela foi fundamentada, ela é plenamente válida. Afinal de contas, uma decisão reformada não se confunde com uma decisão nulificada. Nós precisamos reconhecer que as decisões judiciais são atos legítimos e essenciais para a manutenção da justiça e da ordem legal. Utilizar, portanto, uma decisão judicial como um subterfúgio para justificar essas falhas empresariais não apenas mina os princípios da Constituição Federal, mas também ameaça os princípios da segurança jurídica, um pilar essencial do nosso Estado democrático de direito. E não é porque a construtora aqui conseguiu os alvarás que está tudo bem. Desembargadores, nós, a defesa dos consumidores, fizemos a leitura das mais de 10 mil páginas daquela ação civil pública, como certamente Vossas Excelências também devem ter feito. Ou seja, nós vimos as mesmas coisas, os mesmos fatos, as mesmas testemunhas e as mesmas provas. Nós vimos que no agravo de instrumento que determinou a retomada das obras, houve um voto divergente da corajosa desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, atestando que, aspas, são apontados robustos indícios de irregularidades na obtenção dos alvarás e licenças ambientais da construtora. Fecha aspas. Nós vimos também, desembargadora Gisele, que a ação civil pública indica, sim, sérias irregularidades, incluindo a liberação em tempo recorde de alvarás sem a análise técnica, com irregularidades de zonamento urbano. Isso além das falsificações em cartas de anuência, ignorando completamente os interesses urbanísticos e a segurança de centenas de famílias dali. Vimos também o ex-secretário municipal depondo que a construtora é conhecida no mercado imobiliário como empresa 20%, porque ela reserva 20% do capital de cada empreendimento para propinas. E vejam, excelências, eu não nego que existem dúvidas sobre os crimes e sobre as irregularidades, não é isso. Mas a dúvida está prejudicando o consumidor aqui. O que aconteceu lá foi risco do negócio. Quem tem o dever de conseguir as licenças ambientais da forma adequada? Quem deu razão para que a Polícia Civil investigasse e iniciasse a Operação Rota 66? Quem deu razão para que o Ministério Público continuasse a investigação e ajuizasse a ação civil pública depois de mais de um ano de investigação? Essas respostas nós já temos, aqui, agora. A incorporadora ela não é uma vítima por ter sido processada pelo Ministério Público ou aqui pelos consumidores, muito pelo contrário, a vítima aqui é justamente o consumidor que ficou sem o seu empreendimento por mais de um ano e não teve justificativa e qualquer tipo de compensação por isso. O consumidor não vai e também não quer enriquecer com essa demanda, ele só quer ser compensado por ter ficado um ano sem o seu imóvel e ter o direito de ter a rescisão do seu contrato em decorrência desse atraso. A ação civil pública ainda não foi julgada, é verdade, sequer teve sua audiência de instrução,
Mas quando ela acontecer, e logo acontecerá, os depoimentos dos inquéritos se confirmarão, pois os pedidos de licença da incorporadora nunca existiram. E desembargador Bonar, desembargadora Gisele, desembargador Gebran, parece muito honroso por parte das recorridas quando vem até essa tribuna dizer que existem tantas ações contra elas e que, se condenadas, terão que pagar o valor de X ou Y. Mas eu não vi aqui, ou em nenhum dos processos, qualquer preocupação das recorridas com os seus clientes, que ficaram mais de um ano sem justificativa, sem o imóvel, sem qualquer tipo de compensação. Eu lembro, Vossas Excelências, que não é a primeira vez que essa construtora atrasa um empreendimento. Todos os seus empreendimentos atrasaram. E apesar de não ser objeto dessa demanda, todos esses outros empreendimentos possuem ações de atraso, de vício construtivo perante esse tribunal. A suspensão das obras oriunda da ação civil pública é um resultado de práticas empresariais da construtora. E é lá, na ação civil pública, que se discute a concessão das licenças para a construção do empreendimento Califórnia. E por falar em práticas empresariais, por exemplo, o enunciado 443 do Conselho de Justiça Federal, assim como o STJ, através de recursos especiais e súmulas, faz uma clara distinção aqui entre eventos imprevisíveis externos à atividade empresarial daqueles que são internos, inerentes ao próprio negócio. Então vejamos o que diz o enunciado 443. Aspas. O caso fortuito somente será considerado como excludente de responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo com a atividade desenvolvida. Fecha aspas. E o que é a decisão da ação civil pública, senão uma conexão direta à atividade desenvolvida pela construtora? E o que eu quero dizer aqui é que não há como enquadrar uma decisão fundamentada dentro de uma ação civil pública com uma situação de caso fortuito. Até porque não apenas a decisão, mas todas aquelas mais de 10 mil páginas da ação civil pública têm total nexo com o empreendimento Califórnia. Então eu peço, excelências, que a suspensão das obras não seja vista como um evento fortuito. E se a incorporadora se sentir prejudicada, lesada com isso, que busque então uma ação de regresso contra o Estado do Paraná, mas que o Poder Judiciário não permita que esses consumidores sofram mais do que já sofreram com a negligência, com a falta de compromisso e com a falta de respeito das recorridas. E além disso, desembargadores, há uma outra situação importantíssima a ser tratada nesses casos, que é a aplicação da cláusula 4.9, que é específica para o caso. A cláusula existe, a cláusula contratual é válida, a cláusula é perfeitamente aplicável, nós não podemos deixá-la de lado. A cláusula 4.9 do contrato da Caixa define a possibilidade de prorrogação da obra por 6 meses, quando comprovado o caso fortuito, mediante análise técnica e autorização da Caixa. Vossas Excelências sabem disso, pois é dessa forma irretocável que aplicam também em outros empreendimentos. E quando o assunto é força maior, o caso fortuito, essa cláusula prevalece sobre o artigo genérico que está sendo aplicado aqui. Porque nós temos, de um lado, uma cláusula contratual extremamente específica para essa situação, e, de outro lado, nós temos uma norma genérica alheia ao contexto consumerista da demanda. É juridicamente impossível que se aplique a genérica. A prorrogação somente pode ser aplicada se houver, de fato, a prova da análise técnica e autorização prévia da Caixa, sob pena de afronta ao contrato dentro de uma relação de consumo. Então, eu peço que não apenas se limitem em mencionar a existência dessa cláusula, mas, excelências, apliquem, pois ela é específica para o caso e o contrato faz lei entre as partes. E é por isso, desembargador Gebran, que humildemente eu peço que não reconheçam essa decisão fundamentada, que nunca foi nulificada como um fortuito para afastar a responsabilidade da construtora. Eu peço que apliquem a cláusula contratual, ela foi criada para isso. Se não fosse, não haveria razão de existir. E, por fim, vejam que o artigo 393 do Código Civil não é o adequado para a relação de consumo estabelecida aqui. E, desembargadores, eu sei que defendo aqui algo que Vossas Excelências recentemente decidiram, diferente há poucos meses, mas analisando o que expus aqui, nós não podemos dizer aos consumidores que as recorridas foram vítimas de caso fortuito. Nós sabemos que foram elas que deram razão ao atraso com, ao menos, no mínimo, indícios de corrupção, conforme se comprova através da Polícia Civil e no Ministério Público.
E eu peço desculpas aqui, excelências, pela minha exaltação, pela forma enfática que me manifestei, mas quero que saibam que sempre faço de forma extremamente respeitosa a vossas excelências, aos colegas, sempre buscando o justo direito, o aperfeiçoamento das decisões. Afinal de contas, o que é a justiça em sua essência, senão um eterno processo de aperfeiçoamento? E por esse motivo, eu não acho que seja demais que desembargadores justos, como vossas excelências são, revejam suas posições quando necessário, para que se tutele aqueles que foram inocentemente lesados e não aqueles que causaram os danos e respondem por crimes. Essas eram minhas razões, desembargadores. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, doutor Douglas. Com a palavra, a relatora. Obrigada, senhor presidente. Então, os 3 casos estão sendo julgados em conjunto, mas, na verdade, depois a proclamação tem que ser feita individual, porque não são integralmente iguais os provimentos. Esse caso é muito conhecido da turma, né? Nós já ouvimos sustentações de todas as partes justamente no final do ano passado, quando, então, entendemos que, nesse caso específico, essa liminar, neste momento processual, justificou que as obras fossem prorrogadas, que o prazo fosse prorrogado, porque a construtora ficou impedida judicialmente de prosseguir as obras. Não me parece que não é o caso em que pese as graves acusações que existem lá na ação civil pública e essas alegações, inclusive, criminais, de se afastar a presunção de inocência. Então, nós, como não somos juízes desses casos, para nós, me parece, por enquanto, não se sabe quem tem razão, não se pode dizer que uma parte ou outra deu causa ao ajuizamento da demanda nesse momento. E em todos os votos, me parece, está sendo ressalvado que, se no final do processo, lá dos processos lá, realmente se verificar, for condenada a construtora, etc., nada obsta que as partes, então, procurem o ressarcimento com base nisso. Então, a única coisa que nós consideramos é que, neste momento, houve esse impedimento durante um certo tempo, porque depois a liminar foi revogada, né? Então, por hora, não tem liminar lá na Justiça Estadual, de que ela prosseguisse as obras. E a construtora não tinha como fazer diferente, ela não podia prosseguir. Se, ao final, ela vai ser condenada, não vai ser condenada, etc., não faço ideia, não parece ser da nossa competência e não exclui a indenização. Gostaria de deixar isso bem claro, porque nós temos colocado isso, e eu acho que, inclusive, falamos aqui nos votos no ano passado, que a questão é só, neste momento, entender que essa liminar que foi revogada impediu o cumprimento do prazo. Não significa que lá para frente não vai haver motivos para indenização. Então, sendo essa a principal questão colocada da tribuna, e no mais os votos sendo os mesmos que nós sempre temos trazidos aqui, que já foi disponibilizado para os colegas, eu penso que não é o caso de ler o voto novamente, apenas esclarecer essa questão de que nós não estamos excluindo responsabilidade de ninguém, apenas estamos, nesse momento, entendendo que tem que ser prorrogado o prazo de entrega por este período em que a construtora foi impedida de continuar as obras. Então, senhor presidente, nesse que eu estou aqui, acho que é o primeiro, né, o 426, o provimento, o meu voto, na verdade, é por dar parcial provimento à apelação das Corres, Projeto Residencial X11, SPE Limitada, e LIX Participações em Empreendimentos S.A., e negar provimento à apelação da parte autora. Eu vejo, já trato dos demais dos provimentos, ou fazemos um por um, senhor presidente? Acho que pode tratar os demais, doutora. Tá, então, o próximo, 427, a única diferença é o provimento, porque os recursos são um pouquinho... É por dar parcial provimento às apelações, o voto, no 427. E no 429, em que os fundamentos são também sempre iguais, o voto é por dar provimento à apelação das Corres, Projeto Residencial X11 SPE Limitada e LIX Participações em Empreendimentos S.A., e negar provimento à apelação da parte autora. Pois não. Doutor Douglas, parabenizo mais uma vez a sua atuação, né, na defesa dos interesses dos seus constituintes. Compreendo que empreendimentos
grandeza, que envolve centenas, se não milhares de mutuários, né? As pessoas que têm uma demora para receber a sua casa fiquem efetivamente numa situação bastante delicada, né? Embora haja até alguns prazos contratuais. Neste caso não levou mais do que um ano, levou menos de ano, mesmo considerando a liminar que houve, mas me parece sim que a liminar proferida numa ação civil pública, e não estou julgando o mérito da ação civil pública, como disse a doutora Gisele, muito menos medindo as consequências jurídicas do que se lá decidirá, mas é fato que houve interrupção da obra. E essa interrupção da obra é uma circunstância alheia à vontade da construtora, assim como é alheia à vontade dos próprios mutuários, né? Então, eu não posso imputar aqui, numa ação de reparação de dano, que no final e ao cabo é o que se busca, ou de rescisão dos contratos, né, culpa da construtora, porque o Poder Judiciário, né, suspendeu as obras, né? Então, o que vai se decidir na ação civil pública, as consequências jurídicas que de lá virão, né, como ressalvou e corretamente a doutora Gisele, vão acabar sendo lá resolvidas e impactadas. Agora, o que nos cabe verificar aqui é que o contrato, a construção em si restou paralisada, e nós não podemos nos imiscuir naquilo que disse a ação civil pública, apenas verificar que essa paralisação foi por uma ordem de império do Estado, que é o Poder Judiciário, né? E quanto a isso, a construtora nada poderia fazer senão recorrer lá na Justiça Estadual. Então, me parece que esse é o ponto fulcral, né? Agora, se houver sucesso na ação civil pública, reconhecer que a construtora tem culpa, talvez outra causa de pedido surja. A doutora Gisele bem pontuou no seu voto, e, salvo engano, eu também pontuo nos meus. Eu acompanho nos 3 processos o voto da relatora. Como vota o desembargador Bonato? Igualmente cumprimento o doutor Douglas pela sustentação oral. De fato é um caso sensível, mas não vejo como ignorar os efeitos da decisão judicial nesse caso. Então, eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora com os acréscimos trazidos pelo desembargador Gebran. Então, proclamo os resultados. Processo pauta 426. A 12ª turma decidiu por unanimidade dar parcial provimento à apelação das CORRES Projeto Residencial XP e LIX, participações em empreendimentos, e negar provimento à apelação da parte autora. 427. A 12ª turma decidiu por unanimidade dar parcial provimento às apelações. E 429, a 12ª turma decidiu por unanimidade dar provimento à apelação das CORRES Projeto Residencial X11 e LIX, participações em empreendimentos, e negar provimento à apelação da parte autora. Obrigado, doutor Douglas. Obrigado, excelências. Uma boa sessão a todos.